Então, amigos, hoje nós vamos falar sobre o Evangelho no Lar, que, de certa forma, é um complemento do tema que a Áurea abordou terça-feira passada. Ela falou sobre a importância da família, não foi? Então, nós vamos falar do Evangelho no Lar, que é uma prática feita na família, feita no ambiente familiar. Então, nós começamos com esse ensinamento do Cristo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem reunidos em meu nome, lá estarei presente. Então, Cristo já veio nos dizer que quando nós estivermos reunidos no nome dele, ou seja, quando nós estivermos reunidos para falar do seu ensino, para falar da sua proposta de vida, para falar desse ensino que é o perdão, que é o amor, lá ele estará, através dos benfeitores. Lá ele estará nos auxiliando também nesse diálogo, certo? Então, o que é o Evangelho no Lar? O estudo do Evangelho no Lar é uma reunião em família, num determinado dia e hora da semana. Tem como objetivo o diálogo sobre os ensinamentos cristãos, contribui para nosso equilíbrio e para o equilíbrio do lar. Então, o que é o Evangelho no Lar? É uma reunião, é um estudo que nós fazemos em família, num dia e num horário escolhido por todos da casa. Então, todos os que estão ali reunidos naquele lar, porque a gente deve pensar primeiro o que é família. O dicionário nos diz que família são todos aqueles que convivem sobre o mesmo lar. Então, são todos aqueles seres ali, são todos aqueles espíritos reunidos ali naquele lar, com um objetivo, que é evoluírem juntos, se ajudarem mutuamente. Então, o Evangelho é essa prática, esse auxílio, que é feito em família. É a leitura, é o estudo, é o diálogo sobre o Evangelho do Cristo, que é feita ali naquele ambiente familiar. E qual é o objetivo? O objetivo é contribuir para o nosso equilíbrio, porque o Evangelho nos traz o equilíbrio, quando praticado, e contribuir, consequentemente, para o equilíbrio do lar. O lar é constituído por nós, não é mesmo? O lar não é o ambiente físico. O ambiente físico é a casa. O lar é o ambiente emocional e espiritual, que é feito por aqueles que habitam aquela casa. Não é? Então, uns têm casa, outros têm lar. Não é? Então, o Evangelho, ao contribuir para nosso equilíbrio, contribui, consequentemente, para o equilíbrio do lar. Porque se eu sou uma pessoa de bem com a vida, se eu sou uma pessoa que me esforço por praticar o que está no Evangelho, por ser paciente com o meu irmão, com a minha esposa, com o meu filho, né? Por perdoar, por ser caridoso, se eu me esforço por ser esse espírito, esse ser humano, consequentemente, a minha vivência no ambiente familiar vai ser melhor. A harmonia do lar, ela não depende só do outro, ela depende de mim. Nós achamos que para termos uma boa relação com o outro é que precisa mudar, não é? A gente acha sempre que é o outro que precisa mudar para que a gente tenha uma boa convivência, uma boa relação. Só que não é assim. Nós é que precisamos mudar para ter uma boa relação com o outro. Porque, como Cristo disse, a cada um segundo as suas obras. Então, você mudando, você se esforçando por ser mais paciente, mais pacífico, a sua convivência vai melhorar. Porque você mudou. Não porque as coisas e os acontecimentos se modificaram, mas porque você mudou. Porque você aprendeu a lidar com esses acontecimentos de uma forma melhor. Então, por que fazer o Evangelho no lar? Primeiro,
conduz-nos a uma compreensão dos ensinamentos do Cristo. Nunca é demais estudar o Evangelho. E estudar o Evangelho no grupo e no ambiente familiar é melhor ainda. Isso nos auxilia na compreensão do Evangelho. Nos auxilia em pontos que nós não entendemos, que não ficaram claros para nós, mas para o outro ficaram. Nos auxilia essa troca de experiências. O outro tem algo a te ensinar, nós sempre temos a aprender com o outro. Então, ele faz uma interpretação do Evangelho que talvez você não tenha feito. E isso vai contribuir para o seu entendimento. Modifica o padrão vibratório dos nossos pensamentos e sentimentos, desanuviando as nossas mentes congestionadas das criações inferiores, agentes das enfermidades e dos desequilíbrios. Então, nós, no dia a dia, nós às vezes nos deixamos contaminar por energias deletérias, né? Por pensamentos negativos, por sentimentos negativos, às vezes quando não nos policiamos com relação às nossas atitudes. E todos esses sentimentos negativos, esses pensamentos negativos, eles vão congestionando o nosso organismo espiritual. Eles vão deixando a nossa mente pesada, o nosso coração pesado de sentimentos ruins. E isso, se não for tratado, nos adoece. E o que o Evangelho faz? O Evangelho, ele nos auxilia nessa higiene espiritual. Porque o Evangelho é luz. O Evangelho eleva o nosso padrão vibratório, o que faz com que nós sintonizemos com a espiritualidade superior, com a espiritualidade benfeitora, e isso vai, aos poucos, reconstruindo o nosso equilíbrio. Isso vai nos limpando dessas energias deletérias. Certo? E com o Evangelho no lar, então, formamos as defesas magnéticas da nossa casa, impregnando o ambiente espiritual das energias positivas que desestimulam toda ação maléfica, assim. O Evangelho no lar, ele cria uma proteção para o nosso lar. Ele harmoniza o ambiente. E essas energias positivas, elas vão para além do nosso lar. Elas também causam o bem para o nosso vizinho, para o nosso bairro. A gente não tem ideia da dimensão que o Evangelho no lar abriga, né? Da dimensão que esse Evangelho no lar pode fazer de positivo para o nosso ambiente, mas faz, né? A literatura espírita tem vários exemplos nos mostrando de quanto o Evangelho no lar contribui, não só para aquela família que está fazendo, mas também para a vizinhança toda, né? Então, se a gente pode contribuir para um ambiente melhor, para um mundo melhor, né, que façamos também a nossa parte. E como a gente faz esse Evangelho no lar? Como fazer? Primeiro, vamos lá pelos passos. Escolha um dia e uma hora da semana em que seja possível a presença de todos os membros da família ou da maior parte deles. Então, converse com a sua família, com aqueles que moram lá na sua casa, no seu terreno, enfim. Veja qual o horário mais adequado, o horário, o dia mais adequado para todos, que fique um horário conveniente para todos. Ah, mas eu moro sozinho. Não tem problema nenhum, né? Você pode ter essa família grande, assim como você pode morar sozinho e fazer o Evangelho. Isso não é, né, um empecilho para a prática do Evangelho no lar. Ao contrário, aí que você tem que fazer mesmo, né? Porque morar sozinho não é muito fácil, é? Não, nós nascemos para viver em companhia um dos outros. Então, o Evangelho vai lhe fortalecer. E nós nunca estamos sozinhos, não é verdade? Pode ser que encarnado só esteja você lá na sua casa, mas você não sabe a quantidade de irmãos desencarnados que estão por lá. Além do mais, o seu anjo da guarda está sempre com você, não é mesmo? Então, você não está sozinho. Então, mesmo que você more sozinho, escolha um dia, um horário que você faça o Evangelho no lar. Leia em voz alta, sem problema nenhum. Comente com você mesmo, sem problema nenhum. Né? Não tem problema não, comentar, falar. Já fiz o Evangelho no lar sozinha, entre aspas, inúmeras vezes. E teve
o mesmo estudo, a compreensão, as energias positivas, né? Como se a minha família encarnada estivesse lá também. Então, se você mora com muitas pessoas ou mora sozinho, faça o evangelho da mesma forma. É possível. Então, iniciar a reunião com uma prece simples e espontânea, num local da casa menos exposto às perturbações exteriores. Em seguida, fazer a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, aberta ao acaso ou previamente programado para estudo em sequência. Pode-se colocar água para ser fluidificada pelos espíritos benfeitores. Então, você pode começar a sua reunião fazendo a leitura de um livro de harmonização. Esse que nós lemos no começo dos nossos trabalhos, né? Fonte Viva, O Pão Nosso. Você pode fazer a leitura de uma mensagem dessa. E aí faz uma prece, não precisa ser aquela prece longa, as palavras mais bonitas, não. Faça aquilo que está no seu coração. Fale aquilo que está no seu coração. Você pode colocar água lá na mesa, né, no local que você escolheu, para a espiritualidade benfeitora fluidificar aquela água, trazer o remédio que a gente precisa. Ou não pode colocar, fica a escolha da família, né? E aí você abre o evangelho. Pode ser aleatoriamente, né? Você abrir ali aquela mensagem e ler aquele trecho. Ou você pode combinar com a sua família de fazer o estudo sequenciado. Começar desde a introdução, né? E fazer todo aquele percurso, o que é muito interessante. Por quê? Porque você faz o estudo completo do evangelho. Você vai estudar todas as mensagens, todo o capítulo do evangelho. E você vai perceber como o evangelho, segundo o Espiritismo, é extremamente organizado. Não é à toa que aqueles capítulos estão daquela forma. Não é por acaso que Kardec organizou daquela forma. Todos estão interligados. Então é muito interessante também fazer esse estudo sequenciado do evangelho. E aí você abre, lê e começa o diálogo, começa o comentário daquela mensagem, sempre aplicando a nossa vida, sempre aplicando a vida no lar. De que forma é que nós podemos vivenciar aquela mensagem lida no nosso ambiente familiar, sempre relacionando a nossa vida. Então, fazer comentários breves sobre o trecho lido, trocando opiniões com o grupo quanto à aplicação dos ensinamentos na vida diária, evitando discussões, críticas e julgamentos de membros do grupo ou de conhecidos. Então, são comentários breves. Não é uma palestra. O evangelho não é um monopólio de um membro, de um ente da família, porque sempre tem aquele que fala muito, né? Que fala mais do que outros. Não. Tem que organizar o espaço para que todos tenham a oportunidade de falar. Né? Então, que cada um tenha o espaço e a liberdade para fazer os seus comentários, para expor o entendimento que fez do evangelho. Claro, evitar discussões. O evangelho no lar não é o momento para discussões. Mesmo que momentos antes ou dias antes daquele evangelho tenha havido alguma briga no ambiente familiar. Não é o espaço para isso. Críticas, né? Não usar o evangelho para criticar o familiar, para dizer, olha fulano, tu tá vendo? Tu não faz isso. Não é o momento para isso, né? Ou de julgamentos de pessoas conhecidas ou de algum ente familiar que não esteja ali presente, né? A gente nunca deve usar o evangelho para dizer, olha, um exemplo de quem não segue isso é fulano. Não é essa a proposta do evangelho. Nós não temos que julgar o outro, nós temos que julgar a nós mesmos. Os nossos atos, as nossas atitudes, pensamentos e sentimentos. Porque nós não agimos pelo outro. Nós não podemos agir pelo outro. Nós não sabemos o que o outro está sentindo ou pensando. Então, quem somos nós para julgar? Esse julgamento tem que ser dirigido a nós, né? Aos nossos comportamentos, não ao outro. Então, a reunião deve ser dirigida por um membro da família ou pela pessoa que tiver mais conhecimento doutrinário, que deverá estimular a participação de todos e conduzir as explicações ao nível do entendimento prático dos presentes. Pode-se fazer outras leituras à ficha. Então, sempre tem aquele que coordena, né? Não é que ele é o chefe do evangelho no lar, não. Ele vai coordenar, como assim dizer?
Por exemplo, fulano, você pode fazer a leitura da mensagem inicial? Você pode fazer a prece inicial? Você pode fazer a leitura? Sempre alguém que vai coordenar aquele estudo, que vai também fazer perguntas, porque no começo, talvez, possam não surgir comentários, né? Então, tem sempre aquele que pode fazer a pergunta, né? O que você entendeu? Como é que você aplica isso na sua vida? Sempre fazendo perguntas para que o diálogo se desenvolva. Então, é aquele membro da família que vai coordenar, que vai chamar todos. Olha, está na hora do evangelho, vamos lá, vamos arrumar a mesa, vamos arrumar o ambiente. Então, é sempre aquele que vai coordenar, certo? E também pode-se fazer outras leituras afins. Como? Caso você tenha interesse de estudar outra obra do Espiritismo, depois da leitura do Evangelho, você pode incluir, né? Ou o Livro dos Espíritos, ou um livro de estudo, né? Que você achou interessante e queira discutir no ambiente familiar, também é interessante. E a duração deve ser de até 30 minutos no máximo, incluindo a prece de encerramento, em que se agradecerá a assistência espiritual, lembrando a próxima reunião. Então, vejam, o Evangelho no Lar não é uma palestra, um seminário, né? Não. É uma reunião simples, uma reunião relativamente curta, de 30 minutos no máximo, porque não tem que ser algo exaustivo, né? Não é por força de palavras, não é por força do tempo que Jesus vai nos escutar e que a espiritualidade vai, né, iluminar mais ou menos o nosso ambiente familiar. Não é o tempo que faz isso. O que faz essa harmonia, esse equilíbrio, é os nossos pensamentos e sentimentos, né? É o foco que nós colocamos naquela atividade. O nosso coração envolvido ali. É isso que vai fazer um bom evangelho no lar, né? Então, não é o tempo, não são os discursos bem elaborados, não. É o nosso coração, a nossa sinceridade e honestidade ali envolvidos, né? Então, o evangelho no lar não é uma prática longa, demorada, não. Né? É um tempo bom para que ninguém fique cansado, para que não perca ali a atenção no momento. Né? Então, deve durar até 30 minutos, no máximo. E alguns cuidados que devemos tomar. Então, uma vez escolhidos o dia da semana e o horário de realização do Evangelho no Lar, devem ser respeitados assiduidade e pontualidade são importantes para o bom contato com o plano espiritual. Claro, a disciplina faz parte do progresso espiritual, não é mesmo? E respeitar horários e dias faz parte de disciplina. Nós temos, às vezes, o hábito, e vivemos numa cultura, que o atraso é naturalizado. Vocês já perceberam isso? É naturalizado. Atraso significa falta de respeito com o outro. Porque se você marca 7 horas, o outro que você marcou se programou para estar ali 7 horas. Ele também tem uma vida, ele trabalha, ele estuda. Então, se você marcou 7 horas, ele teve todo um planejamento para estar ali 7 horas. Se você chega às 7h10, você prejudicou o planejamento daquela pessoa. Você está desrespeitando todo um trabalho que ele teve anterior para estar lá com você 7 horas. Então, assiduidade e respeito pelos horários é disciplina. Né? E a espiritualidade benfeitora trabalha muito. Né? Se você marcou aquele horário de domingo, 6 horas da tarde, eles estarão lá domingo, 6 horas da tarde, lhe auxiliando naquela prática. Depois eles terão outros compromissos. Então, quando a gente faz aleatoriamente, né? Quando a gente, hoje eu vou fazer, hoje eu não vou fazer, a gente não está respeitando o horário daquela espiritualidade benfeitora. A gente não está respeitando todo o trabalho que eles têm e o compromisso deles conosco, né? Então, é importante a gente definir um dia e manter aquele dia. Imprevistos acontecem? Sim, acontece, né? Pode ser que você viaje, que você tenha uma viagem marcada, não tem problema, é só no Evangelho no Lar comunicar, pedir licença à espiritualidade amiga, dizer que você tem uma viagem, que por isso na outra reunião você não estará lá. Mas onde você estiver, abra seu evangelho naquele horário, né, naquele dia, faça a leitura, mentalize, né, os ensinamentos, mentalize a sua família.
Então, viajar não é também empecilho para não fazer o evangelho no lar, né? E não transferir ou suspender a reunião em virtude de visita inesperada, hóspedes, podendo-se convidá-los a participar da reunião, compromissos de última hora, etc. Chegou um parente, uma visita, não tem problema, convida, olha, fulano, né? Não tem por que a gente ter vergonha das nossas práticas religiosas. Olha, eu faço o evangelho no lar essa hora. Você está convidado a participar comigo, se quiser, convide, né? Faça também a leitura com ele, é uma oportunidade dele conhecer também o evangelho, se não conhece, né? Então, chegou um parente, um amigo na casa, convide-o a participar. Agora, falando isso para vocês, eu lembrei de uma história muito interessante, muito curiosa mesmo, sobre o evangelho no lar lá em casa. Há um tempo atrás, um bom tempo atrás, nosso evangelho é aos domingos, né? Domingo à tarde. E estava tendo um aniversário lá na frente de casa, uma festa. E eu não participei da festa e ia chegar na hora do evangelho, né? E a mamãe e o meu irmão tinham que fazer, né? Estavam lá, tinham que fazer o evangelho. Era só sair da festa e fazer o evangelho. Eu cheguei, estava esperando o ônibus e sabia que ia me atrasar. Mãe, vou me atrasar 10 minutos. Começa o evangelho. Muito angustiada pelo meu atraso. Quando eu cheguei, era 6h05, 6h07. E eu entrei na cozinha, os espíritos estavam todos lá ao redor da mesa. E não era frequente eu ver, mesmo com a mediunidade, não era frequente eu ver a presença da espiritualidade benfeitora no evangelho, porque eles não estão ali ao nosso dispor, não é mesmo? E eu vi os espíritos todos lá com os livros lendo e estudando. E eu fiquei assustada e corri lá na frente e falei, mãe, a senhora não fez o evangelho? Lá, minha filha, porque o aniversário estava tão bom. Eu corri lá dentro com o seu irmão e só disse assim, Pedro, vamos ler uma mensagem rapidinho e voltar para a festa. Então vejam. E a espiritualidade estava lá esperando. E esperaram, e iam esperar até o fim, até a hora que nós terminávamos o nosso evangelho. E isso foi uma grande lição. Desde aí nunca mais deixamos. Por que foi uma grande lição? A espiritualidade estava mostrando para a gente o compromisso deles com o horário, com o dia. Se nós não tivemos o compromisso, porque uma festa não é justificativa, eles manteram deles. E por que eles permitiram que eu os visse, que não era com frequência? Para mostrar, para comprovar para mim que a presença deles é real. Que por mais que nem todos ali tenham a mediunidade e possam senti-los ou vê-los, eles estão lá para mostrar para mim que o compromisso, a disciplina, faz parte das nossas relações. Ou melhor, deve fazer parte das nossas relações. Estão vendo? Então, essa foi uma lição que eu tirei para mim e levo por toda a vida. Por mais que nós não estejamos vendo os nossos amigos espirituais, o nosso anjo da guarda, ele está ali. O fato da gente não ver não significa que ele não esteja. Então, essa foi a comprovação para mim. E não transformar a reunião em trabalho mediúnico. Não, a reunião do Evangelho no Lar não é um trabalho mediúnico. Mesmo que tenha alguém ali que trabalhe numa reunião mediúnica, mesmo que tenha médiuns ali ostensivos, o ambiente do Evangelho no Lar não é para isso. Não é para atender os espíritos sofredores. Não é para dar comunicações mediúnicas. Mesmo que você tenha anos de reunião mediúnica, seja dialogador da reunião mediúnica, não é para isso. É para você conversar com a sua família sobre o Evangelho do Cristo. Se por acaso algum familiar sentir a presença de um espírito, ele não deve dar vazão a isso. Mentalmente, ele tem que conversar com esse espírito e dizer, irmão, não é o ambiente, não é o local para eu te atender. Não é. Então, olha, você vai receber a ajuda da espiritualidade amiga e vai para um hospital, para um posto de socorro, onde você vai ser atendido. Mas esse não é o momento de eu lhe atender. Pronto. Vejam, isso é um trabalho de disciplina, de educação também, de educação mediúnica. Então, tomar todo cuidado também para não criar polêmicas, acusação
ou desvio para outros assuntos. Sim. Tomar muito cuidado com isso. Evangelho no lar não é ambiente para lavar roupa suja. Né? Mesmo que você esteja ali com rancor, que você tenha brigado com seu familiar, que tenha coisas a resolver, resolva em outro momento. Não use o evangelho para ficar apontando o dedo no outro e dizer: fulano, tu estás dizendo isso, mas tu não pratica. Ah, é assim que tu entende o evangelho, mas não foi isso que tu fez comigo. Ah, tu está falando de perdão, e por que tu não me perdoa? Não é isso, né? O evangelho no lar não é ambiente para fazer acusações, para fazer discussões. Vocês já imaginaram? A espiritualidade amiga está ali, né? Nos auxiliando, contribuindo conosco para uma harmonia. E aí nós vamos lá e desarmonizamos tudo com a nossa discussão. Não, né? Se tem algo a resolver, algo a discutir, deixe para outro momento, né? Vá resolver em outro momento. Né? Isso parte também da educação dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. Então, amigos, para encerrar essa nossa conversa, eu trago para vocês uma frase do André Luiz, que ele diz o seguinte: o lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. O santuário doméstico que encontra criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Interessante isso que o André Luiz nos fala. Antes de tudo, antes de enxergar essa família como uma reunião de pessoas por laços consanguíneos, compreenda que antes dos laços consanguíneos, e muito mais forte que eles, são os laços espirituais. Nós não estamos nessa família por acaso. Não é por acaso que você tem essa mãe, esse pai, esse esposo, esse filho. Não é. Né? Faz parte de um plano muito maior. De um plano que não se originou nessa vida, mas que tem justificativa e razões de vidas anteriores, que nós, por ora, não lembramos. Então, antes de enxergar aquele familiar por laços consanguíneos, enxergue como um espírito que é seu irmão, antes de ser sua esposa, antes de ser seu filho, antes de ser seu pai. É irmão seu, porque foi criado pelo mesmo Deus. O mesmo Deus que te criou, me criou e criou a todos nós. Então, nós somos irmãos num plano maior. Enxergue como irmão, que está num processo evolutivo tanto quanto você está. Que está num planeta de provas e expiações como você está. Que tem defeitos, que tem qualidades como você tem. E pensar dessa forma nos ajuda a ter uma melhor relação com o outro. Porque você vai ver que o outro é falível tanto quanto você é falível. Que o outro está caminhando tanto quanto você está caminhando. E que por isso eu não posso exigir do outro a perfeição que ele não tem e nem pode ter nesse estágio evolutivo que nós nos encontramos, porque nós também não temos essa perfeição. Então, a família que se reúne para fazer o evangelho no lar, que toma essa prática na sua vida cotidiana, contribui para o crescimento dessa família, para o reajuste daquela família, para o fortalecimento dos laços de amor, de união, de fraternidade. Não pensem que é uma prática banal, isolada. Não tomem como uma atitude mecânica de uma prática simplesmente exterior. Ao contrário, né? No momento do evangelho, emanem de vocês o melhor que há. Emanem o amor por aquela família. Mesmo se não é a família perfeita, mesmo se tem encrencas, emane o que há de melhor. Porque é muito fácil a gente exigir do nosso familiar. É muito fácil a gente chegar fora de casa e reclamar da esposa, e reclamar do filho, e reclamar da família que a gente tem. Só que nós não queremos o trabalho de reharmonizar aquela família. Nós não queremos ter o trabalho de perdoar ou de ser o primeiro a pedir desculpa. A gente quer que o outro venha pedir desculpa. Que o outro venha refazer o laço. Né? A gente não quer dar o braço a torcer. E não é vergonha e pedir desculpa. Não é vergonha admitir que errou. Não é vergonhoso é permanecer no erro, é permanecer alimentando sentimentos de rancor
e de desarmonia em relação ao outro, né? Então pense na família como uma dádiva de Deus, como um presente, uma oportunidade para você melhorar, crescer moralmente e espiritualmente, certo? Então, amigos, falei muito já, não é? Desejo a todos vocês uma excelente noite, uma excelente semana e uma vivência muito harmoniosa em família, né? Que Deus abençoe a nós e a nossa família.